E aí galera, Henrique Arão aqui com mais uma aula de teoria musical para você e vamos continuar a nossa saga de intervalos, a nossa série de intervalos. Estamos aqui agora no módulo avançado. Para você que caiu de paraquedas, que não está sabendo o que está acontecendo, eu tenho um canal no YouTube e uma fanpage no Facebook, onde eu posto vídeos toda terça-feira, 8 horas da noite, com conteúdo de teoria musical totalmente online, totalmente gratuita para você. Teoria musical sim, desde o zero, para você que não sabe nada de teoria musical, para você que conhece um pouco. Nossa, cara, eu tava revendo esses dias os vídeos, eu tenho vídeos de quase já mais de um ano atrás. Uau, isso é incrível, porque um ano atrás eu mal pensava em fazer esse tipo de série de vídeo, tanto que eu não levava muito jeito para fazer isso, quer dizer, ainda não levo, porque eu não sou esses youtubers que ficam fazendo um monte de postagem toda hora de um monte de coisa. O máximo que eu faço aqui é os vídeos de teoria musical, alguma coisa em relação à produção musical e coisas da minha família. É o máximo, eu não fico inventando muita coisa para fazer não. Mas eu mesmo assim eu não pensava em fazer nada disso há alguns anos atrás. E isso acendeu em mim de querer fazer esses vídeos por conta da minha própria profissão, em contato com os músicos que não conheciam teoria musical. Músicos que não sabiam ler partitura. Isso me deixava louco, isso me deixava abismado. Acho que essa seria a palavra. Isso me deixava espantado. Como assim? Músicos não conseguem ler partitura, não sabem teoria musical. E ao invés de ficar querendo criticar, ao invés de ficar querendo apontar o dedo para fulano, que é melhor, que é melhor, que é melhor, esse é melhor que esse é melhor que aquele. Ao invés disso, eu vou tentar fazer a minha parte, que é passar esse conteúdo totalmente gratuito de teoria musical, com uma fundamentação muito mais simples, com um vocabulário mais simples do nosso dia a dia, para que a gente consiga aplicar a teoria na prática, verdadeiramente entender a teoria musical de uma maneira que jogue para fora todas as amarrações e conceitos sólidos e duros e rígidos e totalmente arcaicos de teoria musical, e aqueles conceitos seletivos que parece que só uma certa galera pode ter aula de teoria musical, que pode conhecer a teoria musical. A teoria musical, a música está aí para todos, está aí para mim, está aí para você. Basta a gente buscar verdadeiramente os conteúdos que estão aí jogados na internet, em tudo quanto é lugar, livros, bibliotecas. Hoje não está difícil de encontrar as informações. O que está difícil é entender esse bolo de informações. Então, para você que gostaria de achar um lugar específico de teoria musical, onde você consiga entender verdadeiramente, você achou aqui, canal Henrique Arão. Se você não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo. Se você está na minha fanpage, já deixa o seu like e acompanhe essa série de vídeos desde o zero, ou do conteúdo que você já começa a ter dúvidas. Todos os vídeos têm um título específico sobre aquele assunto. Clica lá no vídeo que você mais se interessa daquele assunto. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre o que você achou daquele assunto. Se você entendeu, se você não entendeu, qual a sua dúvida, deixa aí que eu respondo para você. Se você estiver no YouTube, aqui em cima tem um símbolo de exclamação. Você clicando aqui vai abrir uma playlist com todos os meus vídeos. Ali você pode acessar cada vídeo desde o zero. Eu acho que eu já estou no 50 e alguma coisa. Acho que esse vídeo aqui é o de número 58. Então tá dado o recado, vamos continuar a nossa série, onde hoje nós vamos falar de intervalos, o sobrenome do intervalo. Lembra nos vídeos anteriores que a gente já estudou um pouquinho sobre intervalos? Que a gente classificou ele como segunda, terça, quarta, quinta, e classificamos também ele como composto, como simples, como harmônico, como melódico, e esse melódico pode ser ascendente ou descendente. Se você tá boiando nisso aí, recomendo você assistir alguns vídeos anteriores sobre isso. Eu acho que é 2 ou 3 vídeos antes desse, já vai estar lá explicando para você o que é esse tipo de intervalo, como que classifica, como que eu sei que o intervalo é composto, é simples, é harmônico, é melódico. Dá uma olhada nesses vídeos antes de prosseguir com esse. E se você já entende isso, vamos continuar. Hoje eu quero falar do sobrenome do intervalo. Por exemplo, o intervalo pode ser de segunda, mas segunda o quê? Sobrenome. Todo mundo tem um nome e um sobrenome. O intervalo também, ele tem um nome e um sobrenome. O nome dele pode ser intervalo de terça. Pela qualidade desse intervalo, ele pode ser simples, pode ser composto, pode ser melódico, pode ser harmônico, mas ele tem um sobrenome. É um intervalo de terça o quê? É um intervalo de sétima o quê? Qual é esse tipo de sobrenome que a gente pode dar para os intervalos? De acordo com o número de tons e semitons
que estão dentro do intervalo, de acordo com números de tons e semitons que estão dentro dos intervalos, esses intervalos podem ser classificados como maior, menor, aumentado e diminuto. Maior, menor, aumentado ou diminuto. Você já ouviu falar nesses termos, não é? Eu acredito que sim. E é a partir desses termos que começa a ficar uma salada na teoria musical. Todo mundo começa a entrar em pânico. Mas fica tranquilo que aqui vai estar muito claro para você. Você nunca mais vai esquecer o que é esse tipo de intervalo maior, menor, aumentado ou diminuto. No primeiro momento eu só quero que você grave esses nomes, grave bem esses nomes na sua mente. Intervalo, ele tem um sobrenome e o sobrenome dele pode ser ou maior, ou menor, ou aumentado, ou diminuto. Olha que simples, maior, menor, aumentado ou diminuto. Aí você pergunta para mim, Henrique, você está querendo dizer que, por exemplo, que o intervalo de segunda, ele pode ser tanto maior, pode ser menor, pode ser aumentado e pode ser diminuto? Sim, o intervalo de segunda, ele pode ser tanto como segunda maior, segunda menor, segunda aumentada, segunda diminuta. Tudo vai depender de quantos semitons eu tenho, tons e semitons eu tenho dentro daquele intervalo. Qualquer intervalo eu classifico de acordo com o número de tons e semitons que tem dentro desse intervalo. Um intervalo de sexta, por exemplo, ele pode ser maior, pode ser menor, pode ser aumentado, pode ser diminuto. Bem, ficou claro até aí? Digamos que esse é o estágio 1. Então, o estágio 1 é eu entender o conteúdo geral que tem em intervalos de sobrenomes. Uma maneira geral de eu entender o sobrenome dos intervalos é maior, menor, aumentado, diminuto. Já faça essa anotação do sobrenome dos intervalos. Já faz aí agora, não deixe de dar um pause nesse vídeo e já faz agora, não deixa para depois. Já faz agora para você entender o raciocínio do que eu vou falar. O próximo estágio é algo como se fosse uma seleção. Eu vou selecionar os intervalos que podem ser maior, menor, aumentado, diminuto e os que não podem ser tudo isso. E sim, também tem intervalos que podem ser todos esses, maior, menor, aumentado, diminuto, e tem intervalos que não podem ser todos esses. Quero que você anote isso também, anota isso aí, que lá na frente isso vai fazer muita diferença. Você tem que entender muito bem esse conteúdo, então preste atenção. Os intervalos que podem ser maior, menor, aumentado, diminuto, são os intervalos de segunda, de terça, de sexta e de sétima. Vou repetir. Os intervalos que podem ter como sobrenome o maior, o menor, o aumentado e o diminuto são o de segunda, o de terça, o de sexta e o de sétima. Os outros intervalos que sobraram, que é o de quarta, o de quinta e o de oitava, esses intervalos não podem ser maior e nem menor. Esses intervalos não podem ser maior e nem menor, mas eles podem ser aumentado e diminuto. Eles não podendo ser maior ou menor, com o decorrer do tempo foi classificado um nome para que possa dar uma junção mais objetiva no intervalo, dizendo que ele não pode ser maior nem menor, mas ele tinha que ser alguma coisa. Isso eu tô falando numa linguagem muito informal, é só para a gente poder entender, fixar na nossa mente como que classifica o sobrenome desses intervalos, como que eu acho esses intervalos. Esses intervalos não são maiores e nem menores, eles não têm essa compensação de maior e menor, eles não têm essa compensação. Aproximadamente no mesmo formato que teve lá no sistema temperado em ajustar uma nota com sustenido, com bemol, para as duas ficarem equilibradas com o mesmo som, houve mais ou menos um consenso parecido com isso aí, com os fenômenos dos harmônicos, que tirou o maior e o menor desse desequilíbrio e deixou eles ajustados. Deixou esse desequilíbrio harmônico ajustado. Esses intervalos que recebeu esse ajuste é o intervalo de quarta, de quinta e de oitava, que tem esse ajuste harmônico. Por isso nós chamamos esses intervalos não de maiores e menores, nós chamamos esses intervalos de intervalos justos. Resumindo, o intervalo de quarta, de quinta e de oitava tem as seguintes classificações: justo, aumentado e diminuto. Enquanto o intervalo de segunda, de terça, de sexta e de sétima tem as suas classificações como maior, menor, aumentado e diminuto. Todos os intervalos têm esse sobrenome, aumentado e diminuto, todos os intervalos. Agora, maior e menor, somente o de segunda, de terça, de sexta e de sétima. E o de quarta, de quinta e de oitava tem, ao invés do maior e menor, tem o sobrenome justo.
Eu quero que você anote isso. E mais uma vez eu vou falar porque isso tem uma importância muito grande. E eu quero que você fixe na sua mente esse sobrenome dos intervalos, porque vai ser muito importante você ter essa clareza daqui para frente para o que vai vir de teoria musical. É a partir daí que as coisas começam a andar na teoria musical. Então anote: intervalos de segunda, de terça, de sexta e de sétima podem ser como sobrenome maior, menor, aumentado e diminuto. Agora, os intervalos de quarta, de quinta e de oitava podem ser classificados apenas como justo, não como maior e menor. Justo, mas também sim como aumentado e diminuto. Então vamos fazer o seguinte, para a gente se comprometer a entender esse conteúdo. Eu nunca fiz uma tarefa nessa série de aulas, eu nunca pedi uma tarefa para você. Mas nesse vídeo eu vou pedir essa tarefa de memorização para que você memorize isso. Memorize isso, os sobrenomes desses intervalos: maior, menor, aumentado e diminuto. E intervalos justos. Quais são os intervalos justos? Eu quero que você memorize. Na próxima aula eu vou falar sobre isso outra vez, só que agora com um quadro. Eu vou colocar todos esses intervalos no quadro e nós vamos pegar intervalo por intervalo, um por um, colocando todas as classificações e ainda colocando os tons e os semitons que estão dentro deles. A próxima aula, então, vai ser como uma espécie de uma continuação dessa aula. Mas vamos nos comprometer aqui. Um compromisso que você vai fazer comigo, hein? De decorar o sobrenome desses intervalos e em quais intervalos eles podem ser. Falando outra vez, batendo na mesma tecla, vamos lá. Intervalos de segunda, de terça, de sexta e de sétima podem ser maior, menor, aumentado e diminuto. Agora, os intervalos de quarta, de quinta e de oitava podem ser aumentado e diminuto também, porém, não mais maior e menor, e sim, no lugar de maior ou menor, justo. Então, intervalos de quarta, quinta e oitava são intervalos justos, ok? Te espero então na próxima aula para a parte 2 desta aula. Pega essa semana para você decorar, decore porque isso é muito importante, você vai dar um passo gigante, um passo extraordinário, um salto gigantesco na teoria musical se você decorar apenas isso. Te aguardo então na próxima aula para a parte 2. E lembre-se sempre, com muita música!